Olá pessoal, hoje é dia 28 de maio de 2025. Lembre-se, você é feito à imagem e semelhança de Deus e com toda certeza Deus te vê como um reflexo dele, com todas as qualidades e características. Mas será que você vê a si próprio como sendo Deus? Pois bem, enquanto você é dominado pelo ego inexistente, maldoso e anti-Deus, não pode ver e experienciar a sua própria verdade idêntica ao Criador. E isso é mais do que óbvio, pois o ego é anti-Deus e não vai enxergar e não vai entender Deus. Mas parece imperceptível aos apegados ao ego que esse ego é que impede a sua conexão com a própria alma divina e com Deus. E enquanto o apegado não perceber que o inexistente ego é que o mantém isolado e desconectado de si próprio e de Deus, esse apegado nada fará para se livrar desse ego venenoso. E é o que está acontecendo com a grande maioria das pessoas. Muito embora tudo que existe nesse mundo tenha o propósito divino de despertar os apegados e fazê-los se aproximarem de Deus, mesmo que leve muitas reencarnações. Mas, se praticando voluntariamente o desapego mental, evitarás tantas vidas de sofrimentos, falsas ilusões e falsos sofrimentos. Portanto, foque-se nas práticas da contemplação pura e simples, sem as manifestações dualistas do ego. Foque-se na neutralidade mental e no silêncio mental, onde não existem as manifestações do ego dualista, todos eles voltados ao mundo material. Saiba que até o girassol se foca o dia inteiro no sol e o acompanha desde o nascer até o pôr do sol no horizonte. E você? Quanto tempo você se foca na alma e em Deus e nas suas práticas? Será que você é menos que o girassol? Creio que não. E saiba que o girassol foca-se no sol porque ele precisa. E você também precisa de Deus, mas não se foca em Deus e fica focado no ego venenoso. Não é por menos que a vida é um mar de intempéries, um mar agitado e com muitas conturbações. Então, perceba que só está faltando a força de vontade, a fé inabalável, a determinação e a honestidade para consigo e para com Deus. Afinal, quem assume o ego não é honesto consigo e muito menos honesto com Deus, porque assumiu um ser inexistente e maldoso. Então, para praticar, focar em Deus e calar o ego mental, é preciso sim essas práticas intensas e bem focadas. E mais, saiba que tudo que você faz repetidas vezes, com regularidade, passa a tornar-se em uma força poderosa, tanto para o mal como para a realidade divina. Por isso, repita e pratique incansavelmente o silêncio mental e permita o fluxo livre das vontades da alma e de Deus em sua mente e em sua vida. Não importa o que aconteça na vida, sempre mantenha a neutralidade mental. Afinal, nada acontece contra as vontades de Deus. Então, tudo que estiver acontecendo é sim vontade de Deus para que os apegados consigam praticar a neutralidade e eliminar o ego definitivamente e fazer com que a alma e Deus passem a se manifestar em suas vidas. E ame Deus diante de todas as situações da vida, não importa. Deus é incansável em criar as oportunidades divinas para você calar o ego e se divinizar. Por isso, pratique incansavelmente também e serás eternamente feliz. Ademais, a vida dos apegados
não tem nenhuma lógica, tudo é irracional. O apegado usa da semente do mal, do egoísmo, do materialismo, da ganância, do status, do orgulho, etc., e quer colher tudo de divino. Usa a semente inexistente e quer colher a vida real e verdadeira, onde a prosperidade é absolutamente natural, a felicidade é plena e eterna. Então, seja coerente. Somente a semente da alma idêntica a Deus pode dar frutos igualmente divinos para a vida. Portanto, elimine essa semente venenosa do ego, ou então colherás sempre as maldades e as consequências ruins para a vida. Então, plante essa semente divina que ela passará a brotar automaticamente e gloriosamente. E para que a semente divina passe a brotar, é preciso ceifar o ego, porque a mente é o único local onde a mente onde o ego se manifesta e também a alma e Deus também se manifestam. Sim, os apegados são pessoas de duas faces, quando na verdade só tem uma única face idêntica a Deus. Lembre-se, o ego é absolutamente insignificante, mas exerce o falso poder de manter o apegado aprisionado na baixa consciência materialista, egoísta e dualista. Livre-se do ego e perceberás que tudo faz parte de Deus e da alma, e não existe nada fora da criação de Deus. Portanto, sem eliminar o ego ante Deus, não tem como ir além dessa prisão, não tem como se livrar dessa prisão. Mas, uma vez eliminado o ego, experienciarás que só existe a alma e Deus absoluto e de puro amor, pura felicidade, pura harmonia, eterna e imaculada. E nada é tão divino quanto ser a alma una ao Criador. E nada é tão ignorante quanto não calar o ego e assumir a alma divina. E, literalmente, o apegado vive afogado na fossa da ignorância, quando a alma é o tesouro divino infinito já recebido de Deus. E mais, o estado permanente da paz mental, da felicidade mental, do silêncio mental, são as chaves para o reino de Deus. E o segredo da vida é calar o ego, simplesmente isso. Porque daí para frente é tudo absolutamente natural e automático, a manifestação de Deus e da alma. Muito embora os apegados pensem que pensamentos positivos sejam bons para a vida, grande engano, pois Deus não tem pensamentos positivos, pois se Deus tivesse pensamentos positivos, ele teria também os pensamentos negativos, porque o positivo faz dualidade com o negativo. Mas Deus e a alma pertencem ao mundo absoluto, onde não existe dualidade, só existe puro amor, pura felicidade, puras virtudes eternas e imutáveis. E é esse mundo absoluto ao qual nós pertencemos. Por isso que os pensamentos positivos simplesmente dão um alívio temporário, mas não é absoluto. Por isso, não se engane com esses pensamentos positivos dualistas próprios do ego. Apenas pratique calar o ego e o mundo absoluto vai se abrir diante de ti. Lembre-se, a sua vida é uma jornada do falso para o eternamente real e verdadeiro. A sua vida é uma jornada do ego para a alma, passando obrigatoriamente pelo silêncio permanente das dualidades do ego mental. Creio que
há muitos anos atrás, talvez quando era adolescente, criança, você sonhava que caía da cama num grande precipício sem fim, até que acordava desse pesadelo e descobria que era pura ilusão. Embora a sensação fosse de desespero e real, tudo não passava de pura ilusão. Tudo era pura queda holográfica e inexistente, pois essa é a função do ego. Absolutamente nada é real, nada está acontecendo de ruim. Cale a mente e o segredo será desvendado. E alcançarás a realidade da alma e Deus absoluta, eterna, divina e imutável. Lembre-se, só o silêncio do ego mental ilusório te separará do ilusório e do real. Então, boas práticas para eliminar o ilusório e maldoso ego e vai descobrir o eternamente real. Muito obrigado a todos pela atenção. Até uma próxima oportunidade.